Deus toda a honra, toda a glória, toda a nossa gratidão. Muito nos alegra estar aqui novamente, podendo compartilhar com você a palavra do Senhor. Temos sido agraciados por Deus ao entender a garantia da segurança da nossa vida eterna. Deus tem sido bondoso, misericordioso para conosco, tem nos guardado, tem nos protegido e tem nos dado o entendimento, a compreensão para que isso traga paz, segurança, estabilidade ao seu coração, ao coração de sua família e ao meu coração também. Então é muito bom estar aqui com você, podendo trazer a palavra do Senhor. Nós agora veremos a salvação na perspectiva de Deus, o Pai, o seu propósito, o seu amor para com o Filho, a sua disciplina sobre os filhos a quem Ele ama e o seu poder de nos guardar, de nos preservar em santidade de vida para a glória eterna, para o dia do último dia, do dia do juízo, quando Ele nos dará a recompensa, o galardão de viver uma vida santa para Ele. Então veja, olhando a vida eterna, a segurança da vida eterna, essa garantia de que nós estamos seguros, guardados e protegidos por Deus. Na visão do Pai, entendendo o papel do Pai, de como Ele nos protege, de como Ele nos guarda, nós temos que ver o seu propósito soberano. A nossa salvação, ela não é uma decisão de homens, ela não é uma decisão minha, uma decisão sua. Nós não partilhamos, nós não cooperamos, nós não contribuímos com a nossa salvação. Há um propósito soberano de Deus, há um propósito eterno, estabelecido em harmonia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Propósito esse que foi estabelecido lá na eternidade, antes dos tempos eternos. E você pode encontrar isso em Tito, primeiro capítulo, versículo 1 e 2. O Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos a fé dos eleitos, a salvação dos eleitos. E Ele prometeu isso para si mesmo, para o Filho, para o Espírito, de que Ele haveria de nos salvar. Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 6, nós temos aí: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Veja, o propósito de Deus. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo e Ele nos escolheu com a finalidade de Ele nos faria santos e irrepreensíveis para Ele. E nos predestinou, para a adoção de filhos em Cristo Jesus. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, segundo o prazer da sua vontade, segundo o seu propósito, segundo a sua vontade soberana. O versículo 6, para louvor da glória de sua graça, no qual temos a redenção. Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Vejam, esse é o propósito soberano de Deus. Não há como impedir que Deus cumpra isso. Isso foi um propósito estabelecido pelo Pai lá na eternidade, juntamente com o Filho e com o Espírito. E em resposta ao seu amor pelo Filho, resposta que Ele dá em amor a Jesus Cristo. O Pai ama o Filho Jesus Cristo e Cristo ama o Pai nesse propósito soberano, nesse propósito eterno. Observe que Deus nos escolhe em Cristo Jesus, Deus nos predestina para a adoção em Cristo Jesus, Ele faz para o louvor da glória da sua graça em Cristo Jesus. Vejam que Deus está demonstrando ao Filho como que Ele ama o Filho. Ele pega pecadores, resgata pecadores e dá a esse Filho. Ou seja, Ele oferece ao Filho como um presente, como dádiva. O Filho, em resposta de amor ao Pai, ele vai lá e morre por esses que o Pai escolhe, por esses que o Pai elege e os predestina para a adoção de filhos nele, em Cristo. Então o Filho se coloca à disposição do Pai em vir ao mundo, se fazer homem, em ir até a cruz, se oferecer na cruz como sacerdote, como oferta,
e nos substitui, substitui você, substitui os seus filhos, substitui a sua esposa e morre no lugar deles, pagando pelo pecado deles, sofrendo o castigo de Deus que era contra eles. Há uma harmonia de relacionamento, de comunhão entre o pai e o filho, de amor, de entrega absoluta. Então o pai, amando o filho, ele dá a garantia ao filho de que nada, absolutamente nada, pode separar você e eu dele no amor em Cristo. Ele prova para o filho que ele o ama, o filho prova ao pai que o ama, e eles não permitem que nós sejamos perdidos, não permitem que nós sejamos lançados no inferno. Paulo nos ensina isso em Romanos 8,39, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Entender isso, olha, isso é uma aliança entre o pai e o filho. Isso não compete a nós, não compete a mim querer ou não querer. Não compete a mim rejeitar ou não rejeitar. O pai está elegendo, escolhendo, amando e planejando no seu propósito soberano de resgatar. O filho nos amando, amando o pai, em resposta ao pai, ele nos resgata, ele nos liberta, ele paga pelo nosso preço, paga pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões e garante ao pai de que ele não perde nenhum, de que absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. O outro aspecto é a disciplina desse Deus soberano. Olha, ele tem o seu propósito soberano, ele tem o amor pelo filho para nos garantir isso, e ele disciplina os seus filhos. Todas as vezes que nós pecamos, que nós transgredimos a lei de Deus, Deus, como pai, disciplina filho que ama. Deus não nos rejeita, Deus não nos condena ao inferno. Por quê? Porque ele já cobrou do seu filho, ele já puniu o seu filho pagou toda a nossa dívida, e em respeito a amor, em respeito à justiça de Cristo, em respeito à perfeição da obra redentora de Cristo, que satisfez a justiça divina, que satisfez a santidade divina, que satisfez a ira divina. Então tudo está quitado, tudo está pago. Então vejam bem, por que o Pai agora nos disciplina? Porque Ele não nos condena? Porque o sacrifício, a obra redentora de Cristo é perfeita, e por isso o Pai está plenamente satisfeito, como prova do amor do Filho. O Filho demonstrou seu amor por nós, o Pai demonstrou seu amor por nós. E esse elo. Então, em Hebreus capítulo 12, do versículo 4 até o 11, o texto diz claramente que Deus disciplina aqueles a quem Ele ama porque são filhos. O Pai disciplina o Filho porque ama o Filho. Aqueles a quem Deus não disciplina não é filho, é bastardo. Ele não pertence ao Pai. Ele agora será lançado no inferno. Ele será condenado pelos seus pecados, pelas suas transgressões. E por isso a gente precisa entender isso, como que nós somos guardados, né, por esse Deus nesse aspecto. Por quê? Porque Ele nos disciplina, Ele nos corrige, Ele nos educa. E isso traz a ideia de que Deus está cuidando da minha vida, da sua vida. Todas as vezes que erramos, todas as vezes que falhamos e tropeçamos, Ele nos disciplina como um pai que ama o filho. Se Deus não nos disciplina, é porque nós não somos filhos, nós somos bastardos, e no dia do juízo final, Ele nos lançará no inferno. Mas a você que crê, a você que tem entendido toda essa palavra e crê nessa verdade de Deus e crê nas Santas Escrituras, desse amor do Pai, do amor do Filho, desse elo da redenção, dessa aliança da redenção, de como Deus planejou, antes da fundação do mundo, nos elegeu, nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Por isso é que Ele nos disciplina, para que sejamos santos e irrepreensíveis. Esta é a finalidade para a qual Ele está nos redimindo, nos resgatando. E o Filho prova isso, Ele ama e nos substitui para garantir de que nós somos perdoados, de que nós somos completamente resgatados por Ele. E o último aspecto é o aspecto soberano do Pai. Como que o Pai soberanamente, no seu poder soberano, nos guarda, nos protege. É Ele quem nos dá a garantia de que nós adentraremos o céu. Por isso que a doutrina da perseverança dos santos, ela tem essa ideia. Deus persevera por nós, por isso nós perseveramos por Deus.
Vejam bem, Romanos 8, de 31 a 39, nós já trabalhamos isso, né? O Pai nos ensina ali, através de Paulo, né? Que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos condenará? Quem nos acusará? Ninguém pode nos condenar, ninguém pode nos acusar. É Cristo quem morreu por nós, é Deus quem nos justifica. Nem morte, nem vida, né? Nem tribulação, nem angústia, nem fome, nem nudez. Nada, absolutamente nada, pode nos separar desse amor de Deus. Também mencionamos a primeira carta de Pedro, primeiro capítulo, versículo 5, que fala que nós somos guardados pelo poder de Deus. Começando lá no versículo 3 da primeira carta, no primeiro capítulo de Pedro, ele diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança em Cristo Jesus. Vós que sois guardados